Boa noite a todos. Bem, hoje temos o prazer de receber aqui o psicanalista, membro do SEDES e também professor Professor de qual universidade? Professor da Unifesp. Professor da Unifesp, mas é uma pessoa que praticamente dispensa de apresentações, porque todos nós já temos conhecimento das brilhantes contribuições dele, tanto no meio analítico quanto para a cultura em geral. Então é um prazer receber você aqui. Espero que essa seja a vinda Tales número 1 e a gente repita em outras ocasiões uma outra conversação. Maravilha. Legal, obrigado. Será que precisa? Precisa, tá bom. Poxa, que prazer estar assim discutindo essas questões que são questões de muitos anos de pesquisa com psicanalistas assim. Esse texto, não sei se vocês chegaram a ler, quem chegou a ler, né? É uma coisa que eu escrevi isso em 2010, que eu escrevi esse negócio. E ele foi publicado em duas partes. Primeiro, né, em uma revista, em um livro de psicopatologia contemporânea, e depois foi publicado nesse formato do e-book, né, por essa editora que só faz e-books, que faz a revista eletrônica também Peixe Elétrico, uma revista de cultura muito interessante, cultura crítica. E então é interessante assim o tempo, né, que as coisas em psicanálise levam, né? Quer dizer, fazem quase 10 anos que eu escrevi esse negócio. Teve algumas discussões, teve uma discussão da USP, uma discussão lá no grupo do professor Paulo Arantes, o grupo de teoria crítica lá da USP, mas na verdade não é uma coisa que os analistas se relacionam de um modo aberto, produtivo. Amanhã vai ter uma discussão desse texto na Unifesp em Santos, com os professores de psicanálise lá, né? E talvez esse seja o primeiro momento, eu acho, assim, que de fato psicanalistas estão interessados mesmo, assim, né? Que não sou eu que estou interessado em falar, mas os psicanalistas estão interessados em pensar o problema, né? O que está colocado ali, né? O que então é esse texto, né? Que é o self cultural ou dialético, né? Uma questão da relação do sujeito com a história, né? Eu vejo que vocês estudam Lacan aqui, né? E tem uma passagem, eu acho que no seminário 3 do Lacan, né? Não sei se é no 3 ou no 4, eu não me lembro qual é, mas eu me lembro bem da passagem e eu quero um dia recuperar isso, ou se alguém quiser recuperar, que é uma passagem que o Lacan conta a história de um árabe, um estrangeiro, que é um paciente dele. Eu acho que é. E que o Lacan vai contando que na relação clínica, na psicanálise dessa pessoa, essa pessoa vai construindo todo um sistema em que ela entende que uma parte significativa do sofrimento dela é o lugar da experiência cultural dela naquela cultura e a complexidade dos motivos, dos circuitos culturais a respeito do racismo
na França para aquele homem árabe. E esse paciente insiste que ele não pode ser pensado fora dessa estrutura de violências que o afeta e que determina o seu lugar, um conjunto de ideias e imagens sobre ele que ele não é sujeito, que ele é assujeitado. O Lacan um pouco vai dando a entender como se a estrutura das contradições fosse exterior ao sujeito. Ou o sujeito está numa estrutura, né, que o circunda. E o Lacan fala com muita ironia, né, porque, na verdade, ele sabe que isso é verdade, né, mas ele faz toda essa descrição e ele suspende, né, porque, do ponto de vista dele, é como se a psicanálise não pudesse trabalhar aí, né? Embora isso seja real, não pode trabalhar nesse lugar, né? Porque a psicanálise trabalha na articulação inconsciente, que seria singular disso tudo, né? Mas fica um negócio muito irônico, fica um negócio suspenso no ar, porque a verdade daquilo é inegável e, ao mesmo tempo, assim, o fim do discurso do Lacan nessa passagem é como se o Lacan não tivesse nada a dizer, né? Porque é verdade, mas não importa, né? É real, mas não é lugar da psicanálise. O lugar da psicanálise é outro, né? O lugar do significante preferencial da psicanálise é outro, né? De todo modo, ele se sentiu compelido por esse paciente a deixar esse pequeno enigma ali, né, no meio dos seminários, né, em que a determinação e os jogos de poder que têm historicidade implicam algo vital, né, e fica como enigma mesmo. Se não me engano, no final ele chega a dizer... Faz muito tempo que eu li isso, mas no final ele chega a dizer alguma coisa como, tipo... É irônico, é muito irônico, né? O Lacan, quando era irônico, era muito irônico, né? E ele chega a dizer alguma coisa como... É assim, mas não é possível que seja assim, né? Porque a psicanálise não pode pensar nessa... Isso na verdade, poderia ser pensado como uma estrutura de paranoia. A psicanálise vai apontar todas essas construções para um outro lugar, né? Que é uma espécie de responsabilidade do sujeito com aquilo que ele põe como sentido, né? E não o fato de que ele está em sentidos estruturados que o determinam, né? E que não é apenas o sentido originário da trama de desejo, né? Mas é o sentido da densidade das tramas históricas, né? Enfim, então, essa é uma passagem, eu acho que é interessante, porque ela tem um pouco de... Mesmo que... Num avance, ela coloca o problema que me interessa, que foi a mesma questão que eu fui responder ao meu modo, por um lado arguto, por outro lado ingênuo, né? Eu digo lá no meu texto que meu trabalho é um trabalho de dialética infantil, né? Porque perto do Adorno, né, como vocês viram, que é um ponto de fuga importante ali do texto, a nossa dialética, a nossa capacidade de pensamento dialético é muito infantil, né? Porque o pensamento dialético implica uma constante constituição e corrosão do pensante, vamos dizer, né, do pensador, né, pelas formas permanentemente abertas da história, mas também determinadas por certas estruturas que se impõem como poder. O pensamento dialético ele nunca resolve o seu objeto. O seu objeto está permanentemente sendo constituído, né? Sendo constituído. E nesse sentido,
nessa relação sujeito do inconsciente freudiano e sujeito da razão negativa dialética, essa é uma relação problemática, né? Porque embora o sujeito do inconsciente freudiano seja uma formação dialética, a formação do inconsciente freudiano tem lógica dialética. A lógica do inconsciente freudiano é a lógica da contradição, né? Que se resolve numa forma, só que diferente da dialética original hegeliana, essa forma suspende o processo, paralisa o processo da razão, da expansão do pensamento, ela coloniza o sujeito, né? E ela tem um vetor negativo. A formação do inconsciente freudiano é as contradições que produzem o sentido, tem embutidas nela um elemento ou vários elementos incógnitos, né? Que é o inconsciente, né? Quer dizer, é uma dialética em que você tem que saltar no desconhecido, né? Mas ela é dialética, são forças. A razão é dialética. Por isso que isso interessou os pensadores dialéticos hegelianos marxistas, né? Por isso também vai interessar o André Green quando ele vai trabalhar com o negativo, né? Porque tem... no caso da Melanie Klein, por exemplo, a coisa dialética fica ainda mais aceitada. Todo o jogo da passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva é um jogo de conflito que leva à superação, que leva a uma solução do conflito, que é uma mudança de forma, que é uma mudança da formação da ordem simbólica, que muda a estrutura da defesa e da energia pulsional, libidinal, muda a forma da organização da defesa, da energia e do sujeito, né? E isso tem correspondência com o pensamento do Hegel. A resposta das contradições dialéticas no processo da razão do Hegel é uma resposta em que você altera a sua percepção sobre a própria pergunta. Ela é exatamente a ideia de que o que se bota depois muda aquilo que estava antes, né? Que é também o apré-coup psicanalítico, né? No Hegel já era assim, né? No começo do século XIX. Então, assim, eu estou pegando por lançando algumas ideias aqui, eu vou explicar um pouco melhor qual é o coração da minha questão nesse texto, né? A questão ali é que a formação do pensamento freudiano é uma questão de epistemologia e de política da epistemologia, vamos dizer assim, né? A formação do pensamento freudiano é um conjunto de statements epistemológicos, né, que vão começar a formar certos conceitos para dar conta dessas produções reconhecidas no espaço da clínica. O espaço da clínica que abre essas produções, né? O espaço da clínica é uma coisa muito sofisticada, ele é uma modalidade radicalizada de ciência, é uma fé científica, o espaço da clínica, que você pode configurar objetos psicológicos numa espécie de lugar vazio em que o pesquisador, o cientista, o futuro psicanalista, ele está num lugar em que ele se torna observador das dinâmicas psíquicas e, com algumas hipóteses, porque ele não é totalmente vazio, ele consegue marcar certas formas e certos circuitos e certas repetições, né, que no final vai dar nisso, que são formas, né? Um observador que consegue participar dessa relação a ponto de conseguir perceber certos padrões
né, do processo emocional psíquico. Isso é ciência levada para a clínica, né? E antes do Freud foi o Breuer que teve nesse lugar clínico pela primeira vez, né? O Freud vai comentar muito mais tarde sobre o Breuer e vai dizer é surpreendente que ele tenha conseguido estar nesse lugar e ele não tinha psicanálise, é bem importante isso, não tinha nenhuma referência de psicanálise. Ele tinha alguma coisa que era ciência, uma ética da ciência, e alguma coisa que era um desejo amoroso de acessar algo que devia estar lá, é um pressuposto que devia estar lá e que ninguém estava vendo. Que era a mesma questão do Charcot, a mesma. Só que o Charcot não fazia clínica, né? O Charcot fazia exercícios como se estivesse num laboratório com o corpo da histérica, numa relação espetacular em que ele demonstrava o corpo da histérica e raciocinava alto sobre as hipóteses daquele braço que se paralisava inteiro e que paralisava da ponta do braço até a ponta do dedo, como ele dizia. E então ele dizia, mas então, se esse braço que se paralisa desse jeito não tem nada a ver com a estrutura fisiológica, ele se paralisa como uma palavra, braço. Então, seja lá o que for que está acontecendo aí, né, é alguma coisa que passa pela representação de braço. O Freud ouviu Charcot fazendo esse raciocínio, essa demonstração, né? E que aí a gente já vê essas coisas, é tudo proto-psicanálise, mas a proto-psicanálise já é a psicanálise, né? Porque esses raciocínios são fundamentais, e eles sempre estarão. Né? Eles sempre estarão. Né? Então, eu tenho pesquisado muito onde é que esses caras... onde é que se inaugurou essa experiência, que para mim, hoje, eu acho que é uma das questões mais interessantes. Assim. Então, o que acontece? É um espaço de ciência, é um espaço de clínica, em que fenômenos enigmáticos se articulam diante do analista de um modo em que o analista é capaz de gerar uma forma possível sobre o sentido daqueles fenômenos. A primeira e mais importante, o Freud escreve com todas as letras, diz, foi o cara que resolveu o segredo. Resolveu o segredo, né? Porque resolveu o segredo desse lugar. Ele não resolveu o segredo do inconsciente, do Édipo, tal, mas resolveu o segredo desse lugar. Que você recebe essas forças desconhecidas, você sustenta elas até que elas falem para você, que, na verdade, não é um vazio. Você tem uma língua que foi apreendida com essa própria forma, né? E se gera alguma coisa aí, né? Entre, como diria o Winnicott, né? E essa forma, o Freud diz, o primeiro que resolveu o segredo foi o Breuer, quando percebeu, depois de meses de trabalho com a sua histérica favorita, a senhorita Berta Pappenheim, também conhecida como Naó, né? No seu codinome de guerra, né? Para a psicanálise, né? Percebeu, depois que ela insistiu com ele, que ele ouvisse, né? Depois que ela ajudou ele a construir o dispositivo que ela necessitava, isso é muito importante, e ele permitiu que ela o desenhasse para que ele pudesse desenhá-la, né? Aí tem o jogo do rabisco do Winnicott aí, né? Depois de meses, ele percebeu então aquela coisa fundamental lá, né, da histeria, de que uma certa memória, uma certa evocação em linguagem, de uma certa imagem do passado, na medida em que podia aparecer na relação. E esse era um processo emocional intenso, que envolvia afetos e intensidades muito grandes, alteravam o estatuto do sintoma somático. E aí, então, ele tinha um corpo que era palavra, que era memória, que era intensidade emocional. Aí daí ele resolveu o segredo, ele percebeu a dinâmica de alguma coisa que é o que a psicanálise vai pesquisar para sempre, né?
O que é essa palavra, que é essa história, que é essa representação de si mesmo, que é esse corpo, né? E como essas coisas se articulam e como dá forma para isso. Então, o Breuer faz um primeiro desenho teórico ali, o Freud acha que tem que incluir fortemente a questão da sexualidade como originária desse processo, vai acontecer um racha entre eles, o Freud segue sozinho, né? Mas segue sozinho a partir desse lugar que foi criado. E esse lugar, ele é parte da história da psicanálise. Né? Ele é fundamental para a história da psicanálise. Na verdade, toda a psicanálise se move quando retorna a esse lugar, que é um lugar incógnito, é um lugar secreto, não é? Bom, então essa é a origem clínica do negócio. O que o Freud vai começar a fazer o espetacular trabalho teórico dele, né? Muito mais forte que o do Breuer, como um desejo de esclarecimento e de nomeação e de notação, como diz o Bion, né? De construção dos objetos psicanalíticos, né? Vai ter um momento da interpretação dos sonhos que universaliza essa coisa originalmente patológica, deixa de ser patológica, porque o ser humano é o patológico, né? Mas aí a enunciação, o modo com que o Freud constrói a sua teorização, diferente da do Lacan, né? O Lacan 50 anos depois, né? 40, 50 anos depois, é um modo que tem um compromisso de fundo epistemológico kantiano-neokantiano. Kantiano-neokantiano, né? Kantiano-neokantiano com alguma coisa da ciência positiva do século XVIII e XIX. A ideia do aparelho psíquico é um pressuposto epistemológico, que nós já sabemos que serve para muitas coisas, mas é também uma resistência para muitas outras. Né? Para muitas outras. Né? No Lacan já não existe mais aparelho, porque ele vai configurar esses processos a partir da ciência da linguagem, das estruturas linguísticas, e não cabe mais a ideia de aparelho. O aparelho é uma mitologia freudiana originária e necessária para o Freud pensar. São as mediações epistemológicas que o Freud faz para pensar e que tem história. E não necessariamente elas dizem respeito ao inconsciente. E tem um texto atravessando toda a obra freudiana, desde a interpretação dos sonhos. Depois isso aparece de novo, muita força em Pulsões e Destino das Pulsões. Depois aparece de novo no Além do Princípio do Prazer, em que aquelas passagens em que o Freud discute a solidez das suas hipóteses, né? No capítulo 7 isso fica muito claro, quando ele diz, olha, eu vou fazer primeiras hipóteses muito genéricas. Ele diz, toscas, né? Porque eu prefiro que seja tosca e segura do que ser um negócio muito desenvolvido e falso. Né? Aí é a ética de ciência. Né? Eu prefiro fazer hipóteses genéricas que tenham correspondência real com a coisa do que... Então, assim, esse discurso epistemológico do Freud é a desconfiança dele do seu próprio sistema de razões. E é muito importante isso para a psicanálise, não é? Ele não está lá como adendo, como penduricalho. Ele é estrutural do pensamento freudiano. Ele sabe que ele está entrando numa esfera de problemas e objetos em que o seu modo de pensar o problema pode estar errado, pode ser falseado, faz parte do próprio desejo, né? E pode haver outros que ele mesmo não alcança. No Além do Princípio do Prazer, Além do Princípio do Prazer, aí isso já está explicitado como estrutura do texto. Ele está o tempo todo dizendo isso é especulação, isso não é exatamente necessário, não estou exatamente satisfeito. Ele vai pontuando o texto com essa coisa, de modo que no final ele diz,
no meio do texto, ele diz: eu vou fazer um exercício aqui só para ver onde eu consigo chegar com um tipo de pensamento, que é o meu. Mas o que ele está tentando nos dar, a intuição, é que aquele tipo de pensamento, para aquele problema, para aquele campo, talvez não seja o adequado. Você tem um objeto, um objeto inconsciente em jogo, e um tipo de pensamento para se aproximar desse objeto. Um tipo de sistema de referência para se aproximar desse objeto. O inconsciente é sempre assim. Né? A gente sempre se aproxima do inconsciente com um campo mitológico, metafórico, ou de alguma coisa que a gente acredite que seja mais ciência. O Lacan resolveu que o campo da linguística e da lógica formal seria mais real. Por isso que ele embarca nessa, para ser mais sólido, para ultrapassar as mitologias. Né? As mitologias. O Freud não. Sempre que ele tinha um problema, ele ia lá para uma coisa, uma metafórica fisiológica, né? Que é uma metafórica. Eram uns contos que ele fazia, né? Eram umas ficções que ele fazia. E ele mesmo dizia, essa é uma região ficcional. Né? A feiticeira da metapsicologia. A feiticeira da metapsicologia quer dizer isso. No fim das contas, a gente vai fazer as nossas fantasias, né? Sobre... Né? Ele falou, será que coisas dessa esfera aí, né? da dúvida do Freud sobre a sua própria... Será que o psicanalista é tão delirante quanto delirante, né? no seu sistema de razões? Né? Ele só não é porque ele se pergunta. Se ele não se perguntasse, ele seria. Então, essa pergunta é sempre vital. Essa perfuração do sistema de linguagem, de metáforas, de onde se parte. Né? Então, assim, esse kantianismo, neocantismo do Freud, né? Ela é uma estrutura que vem da ciência, que vem lá do laboratório, que vem daquele negócio que era um neocantismo importante, que fundou a medicina moderna, do qual ele era um discípulo, a famosa escola de Helmholtz. Isso são fundamentos epistemológicos do pensamento do Freud. A famosa escola de Helmholtz, do qual o Bruck, que era professor do laboratório de fisiologia, no qual ele aprendeu a fazer ciência, era um dos expoentes. A escola de Helmholtz, nos anos 40, no campo da ciência alemã, década de 40, 1840, 50, decidiu e marcou como marca epistemológica que todos os atos, todas as produções referentes ao corpo humano devem ter uma fonte, devem ser pensadas com uma fonte comum de problemas físico-químicos universais. Que o corpo humano é um fenômeno da natureza que deve ser respondido pelas leis da natureza. E as leis da natureza é a física e a química. Isso para a gente é uma obviedade, né? É uma espécie de pressuposto transparente. Quando a gente vai no médico, a gente imagina que o cara está trabalhando com química, com física, com essas razões de fundo que seria a ciência. E que é a pesquisa científica que leva, então, a uma tecnologia de intervenção nessas razões universais, químicas e físicas. Isso foi uma revolução. Porque antes desses caras tomarem essa posição, o corpo humano era muitas coisas, e muitas práticas, e muitas fantasias. É aí que aquele livro do Foucault, O Nascimento da Clínica, mostra. Os caras faziam o diabo com o corpo, porque eles não tinham esse corte epistemológico que o que interessa no corpo são as articulações reais da química e da física universal. Eles a clínica inventava permanentemente um corpo. Por isso que quando Freud volta lá na frente com o corpo do inconsciente, esses caras ficam putos. Porque eles falam, a gente teve um trabalho enorme para colocar esse tipo de fantasia para fora do corpo da medicina. Agora vem um moço que é brilhante, que é um dos nossos, que trabalha no nosso laboratório e vem trazendo de volta. Mas aí eles não entenderam o Freud.
Porque o Freud vem trazendo de volta com esses mesmos princípios. Daí o aparelho psíquico, as forças, as contradições. O Freud adoraria chegar no real da pulsão. Ele adoraria. Ele sempre fala, talvez um dia, nos falta elementos sobre o sentido filosófico do que é prazer, mas prazer para ele é fisiologia, é descarga, é princípio da constância prazer, que para ele é um problema biológico, é um corpo biológico no Freud, né? Então ele tá todo imbricado nessa escola científica, positiva, e ele descobre um novo objeto, que é essa articulação linguagem-corpo, linguagem, pulsões, linguagem, afeto, essa tempestade desse circuito, né? Mas o seu modo de pensar, daí ele é um gênio que gera uma nova semiologia para esse novo objeto, que é a semiologia da interpretação dos sonhos, das formações do inconsciente, que é a dialética complexa do inconsciente. Mas o seu modo de pensar sempre coloca o aparelho, o objeto, as forças, as tópicas, né? Isso é um modo de organizar a realidade, que é o mesmo que os caras faziam para a célula. Como ponto de partida, o Freud está na mesma tradição. Né? Tá na mesma tradição. E por isso que ele ficava magoado, muito magoado, que os caras não compreendiam ele. Porque ele não rompeu com a tradição. Ele entende, junto com o Charcot, que o passo normal da tradição era incluir a histeria nesse próprio sistema epistemológico. Era uma exposição comum, era o que devia ser feito. Exatamente o que o Charcot dizia antes dele. Que o Charcot legou isso a ele, né? Então, o que acontece? A psicanálise é uma modalidade de neocantismo. Ela é psicanálise, ela é essa coisa maravilhosa desse espaço clínico e dessa relação produtiva vital, né? Enigmática, poética, complexa. Mas ela se enunciou originalmente como uma modalidade de neocantismo, que significa que você tem uma relação racional de ordenação do objeto, da razão que objetifica o objeto e das categorias epistemológicas que organizam essa razão. Essa medicina que começa a dizer tudo é física, química comum, é uma medicina neocantiana. Né? A gente tem um exercício epistemológico que constitui ciências e lógicas sobre as coisas. E aí nós conhecemos as coisas. Né? Isso é o desdobramento da grande epistemologia kantiana. Kant são... Né? Os alemães do século XIX sabiam disso. Eles diziam isso tudo é neocantismo. São os desdobramentos do pensamento do Kant. Né? Como fundamento de pesquisa. Então, a psicanálise do Freud tem duas frentes. O espaço da clínica, legado pelo Breuer e pela experiência com os pacientes, onde ele vai investigar o inconsciente concreto, o inconsciente acontecendo, o inconsciente vivendo. Né? E depois ele tendo que transformar isso em economia, tópica, dinâmica. Né? Que, veja, são todas categorias de tempo e espaço. E tem essa discussão lá no capítulo 7, tem essa discussão. Como é que eu vou tratar como espaço alguma coisa que não é espaço? Ele fala isso. Né? Mas eu só posso tratar como espaço, eu não sei como tratar de outro modo. Né? Então, a psicanálise tem essa primeira psicanálise, né? Porque depois tem várias outras. Essa é a primeira versão da psicanálise. Né? Essa primeira versão inconsciente, ela tem um compromisso com uma tradição epistemológica do seu tempo, da sua época, ideia de energia, né? Que é um negócio que vai até o Newton e antes do Newton, energia e força. Né? E
ideia de trabalho. São todas ideias derivadas da ciência, né? Todas derivadas da ciência. E algumas categorias novas que esse próprio espaço vai gerando, algumas novas. O complexo de Édipo já não cabe, né? Já não cabe nessa, já cruza por um outro lugar da cultura, já vem de uma outra tradição, né? Então, o que acontece? Existe uma outra tradição moderna, esse é o meu texto lá, que é contemporânea do kantismo, que é o hegelianismo, né? Que confrontava o kantismo pensando que os processos de sentido e o desenvolvimento da razão é uma fenomenologia, quer dizer, é uma prática do trabalho de vir a ser. Né? É uma prática do trabalho de vir a ser. E, nesse sentido, as coisas não são fechadas. Você não tem o aparelho, nem as forças. Você tem um processo aberto que historicamente, e aí que está o meu momento de interesse, historicamente configura problemas e é configurado por problemas, né? De modo que tanto a razão quanto as mediações, as respostas para os problemas têm um potencial de transformação, né? E você não consegue mais pensar isso como uma máquina fechada. Isso não é um aparelho, né? Isso é a fenomenologia do espírito, né? Esse é o trabalho da produção da existência, né? Esse trabalho da produção da existência bota as perspectivas, inclusive, impensáveis. E é a entrada no pensamento ocidental e da filosofia ocidental da ideia de história. A história, quer dizer, a história ela não é fixa. Depois da Revolução Francesa, todos esses caras estão marcados pela Revolução Francesa. Se descobre que as coisas mais fixas e fetichizadas e petrificadas e tidas por certeza, elas podem desaparecer da noite para o dia. Porque elas, na verdade, são atravessamentos de processo de sentido que estão em processamento. E a Revolução Francesa tornou o ancien regime francês, que era o Rei Sol, que era a unidade do poder europeu, tornou ele vazio da noite para o dia, porque ele foi ultrapassado simbolicamente. E foi ultrapassado simbolicamente por um trabalho dos homens. A ponto que os caras lá, naquela época, alguns filósofos o Schelling, os filósofos diziam que a Revolução Francesa é o primeiro resultado prático da filosofia na história. Né? O primeiro acontecimento do espírito e do desejo da filosofia foi a Revolução Francesa, quer dizer, 2000 anos depois, né, da abertura do espaço da filosofia, né? Então, assim, o que estava em jogo na complexa construção do Hegel, que é extremamente complexa, tão complexa quanto a do Lacan, que, aliás, o Lacan tem uma influência, né? Tem uma presença via Kojève, né? Via Kojève, uma presença dessa questão. O que estava em jogo é que o psiquismo precisa ser entendido como alguma coisa móvel, transformável, e que não é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Tem uma dimensão do psiquismo que está em devir e porvir. E o Hegel é o primeiro que... Por isso, o Hegel tem uma relação com o Deleuze-Guattari. Tem uma relação, que é o processo do sentido se abre ao processamento.
né? Isso significa que o aparelho se transforma os conteúdos e se transformam as formas. É isso que o Hegel diz, né? Isso é muito complexo, isso é outra epistemologia, isso é outra aproximação do fenômeno humano. Se o Freud tivesse vindo por aí, os resultados do inconsciente seriam outros. Ele veio pela tradição neokantiana helmholtziana, né? E foi muito longe, foi até os sonhos, né? Foi até os sonhos. Por isso que os grandes pensadores hegelianos do século XX, o Adorno, o Benjamin, o Marcuse, veja que interessante, todos eles são freudianos. Todos são freudianos, porque eles reconhecem no advento, tem vários elementos importantes no advento do inconsciente freudiano, um advento histórico significativo que diz respeito à realidade do capitalismo avançado, né? Eles que pensam com a história, é real, né? O sintoma e o sujeito do inconsciente freudiano é um real. Ele é materialista, né? Então o Freud dá uma chave materialista para um processo simbólico complexo, que é de interesse desses caras que também eram materialistas, são hegelianos marxistas, né? E eles dizem que não existe contradição nessa forma contraditória que é o sintoma freudiano da razão contraditória da dialética negativa hegeliana. Não tem contradição. Eles sentiam isso. O sintoma freudiano é uma modalidade de dialética. É uma modalidade que a gente precisa explicar por que o sujeito perdeu a grande dialética, que é a capacidade de se pensar abertamente, modernamente, se constituindo com as suas contradições no próprio fluxo da história. Por que ele regride a uma paralisia do seu processo dialético? Mas o que o Freud faz é uma abertura do processo dialético, do ponto de vista desses caras. É isso que eu tento mostrar ali na segunda parte do meu texto. Que todos esses caras estão cruzando o sintoma freudiano e dizendo que ele nos interessa como o pensamento de um sujeito na história, de uma história no sujeito. O Freud estava fazendo dialética do ponto de vista desses caras, né? Ele acha que está fazendo aparelho, mas ele está fazendo dialética, né? Se a gente olhar por um outro ponto de vista. Isso vai ser levado muito longe no Minima Moralia do Adorno, nesse livro do Adorno, que é uma autoanálise em que os sonhos são simultaneamente pessoais e históricos, simultaneamente. É o mundo pensando nele, ele pensando o mundo, ele como marca de um mundo alienado que o marca, né? Que é aquilo que o paciente do Lacan lá atrás tentava dizer para o Lacan. Né? Dizer, você pode me pensar com as marcas do mundo sobre mim, porque elas existem, elas fazem marca no nível do inconsciente, no nível dos sonhos, né? Então, esse raciocínio, que eu não sou suficientemente nem bom escritor, nem bom filósofo para desenvolver até o fim, é por isso que eu chamo de infantil, porque é tudo aos trancos e barrancos ali, do jeito que eu consegui, né? Meio um semblante de umas razões, mas é isso, né? Olhar o aparelho psíquico neokantiano-freudiano de uma perspectiva que ele também pode ser pensado por uma lógica dialética que não lhe é contraditória. A partir disso, a gente tem esse ganho que eu tentei mostrar nos 3 primeiros ensainhos clínicos que eu coloco ali. Existe um momento cultural, histórico, que atravessa o trabalho da vida, do sentido do indivíduo. O indivíduo não é assim, o indivíduo aqui, a cultura e a sociedade lá, e o indivíduo e o sujeito do inconsciente é inteiramente orientado para a regressão e para o passado. Foi muito importante
a posição unilateral do Freud de pesquisar numa direção só, porque ele levou isso longe demais, né? Mas esse indivíduo, esse sujeito, ele mesmo em algum momento vai dizer, não, existem as cadeias complementares. E é claro que ele considerava, como ele mesmo aparece nos seus próprios sonhos, na interpretação do sonho, ele considerava esses sujeitos atravessados pelas contradições culturais, ideológicas, políticas do seu tempo. É óbvio, ele era um homem moderno, liberal, que sabia que as pessoas estavam... E um dos grandes discursos da interpretação dos sonhos é a crítica do antissemitismo, que tem origem histórica, tem origem singular, tem a relação com o pai, né? Mas é o antissemitismo objetivo, que ele precisa se livrar dentro de si dos efeitos dessa violência e que, ao mesmo tempo, ele tem o direito à crítica, porque essa violência e a psicanálise não deixa de ser um dispositivo de desalienação do antissemitismo, como hoje é do fascismo, que são coisas semelhantes, né? Que são essas estruturas de manipulação simbólica para imposição de poder, né? Então, assim, na interpretação dos sonhos, nós temos o sujeito moderno, liberal e complexo que é atravessado por estruturas históricas, a série dos sonhos de Roma, que é uma crítica da razão ocidental configurada pela coisa cristã, né? E o sonho do Conde Tum. O sonho do Conde Tum é uma crítica do arcaísmo antigo de uma sociedade atrasada, não suficientemente liberal, não suficientemente livre, mas uma sociedade de ancião regime e privilégios de tipo antigo. É o Machado de Assis falando do Brasil, né? Porque Viena era parecida sob esse aspecto. Sociedades atrasadas em que aspectos antigos continuavam funcionando, regendo a vida. A Revolução Francesa não chegou lá, ainda não tinha chegado, né? Quer dizer, estava chegando, e o Freud é o exemplo dessa coisa, e no Brasil não chegou até hoje, né? No Brasil, até hoje, alguém ainda pode se posar de rei do nada, né? E tem gente falando, sim, o nosso rei do nada, né? É autoritarismo, violência. Então, essas dimensões históricas culturais estão presentes na interpretação dos sonhos. É evidente que o Adorno lia isso e via, né? A questão é que o Freud quer mostrar a saturação do desejo infantil, arcaico, originário e recalcado, e inconsciente, que modula o sujeito nessas tensões. Modula, dá uma forma, né? E que vai ser a forma do próprio sintoma. No entanto, esse sujeito não existe sem a sua articulação cultural. E a interpretação dos sonhos é a autoanálise com o vetor do passado e é a autoanálise com todas as questões ideológico-políticas do seu tempo, que são várias ali. O antissemitismo, a tensão com a violência epistemológica de excluir a psicanálise, a legitimidade da psicanálise, né? Tem sutis questões amorosas e sexuais ali. Tem essa crítica da Viena atrasada, da Viena de tipo ancião regime, né? Tudo isso tem lá. Porque tudo isso é o sujeito Freud. Esse é o sujeito completo, né? O sujeito completo. As forças do inconsciente não são no nada. Elas impactam uma trama resistente, que também não é um significante qualquer que vem do todo. É um significante desenhado para cada um de nós. Desenhado historicamente para cada um de nós, né? Então, a minha ideia, com essa conversa toda, é que, em algum momento do processo clínico, todo mundo quer saber do jogo de poder que o cerco configura e o determina, pelos vários vetores de poder, né?
e que não é anti-analítico nem contra o sujeito do inconsciente, que em algum momento o analista e o paciente conversem sobre isso, né? Conversem sobre as ansiedades e as intuições sobre as formas de poder. O superego não é uma abstração, e a identificação com o outro não é uma abstração, é uma tensão com formas históricas concretas e específicas, né? Isso tem tudo a ver com essa coisa contemporânea da entrada em cena dessas singularidades das histórias das violências, né? Em que comunidades de violência histórica chamam a atenção para a singularidade de certas situações. Os negros, né, no Brasil, chamam a atenção para uma longa história de racismo que tem formas, estratégias, de modo que o poder enuncia violências que ele mesmo recusa a existência. De modo que, eu digo lá, neste nível, a ideologia, a história é que é o inconsciente. Você pode dissolver a estrutura de poder que quer te situar, sitiar e determinar. E que existe de forma diferenciada para cada um de nós. Uma coisa é o corso do Lacan, outra coisa é um homem ou uma mulher negra da periferia ou da classe média brasileira, né? Outra coisa é uma mulher da classe média, outra coisa é um homem, né? Na verdade, esses circuitos da relação do sujeito com os circuitos históricos que têm forma, que o cercam, são singulares. São singulares, né? Alguma coisa pode até alcançar certas lógicas mais gerais. Pode até alcançar a crítica da grande lógica do poder, que é o capital em cada tempo. Né? Em cada tempo. Hoje o capital está se fascicizando. Os pacientes se interessam por isso. É só isso que eu estou dizendo. Se interessam. Como é que é isso? O analista vai dizer, não, isso não se pensa aqui. Eu não acho que seja que dê respeito suficiente ao sujeito. Dizer, não, isso não se pensa aqui. Né? Esse sujeito que pensa isso é uma versão do sujeito moderno tão legítima quanto aquele outro resultado histórico original da psicanálise. Isso se configurou, para mim, também muito claro numa passagem do Freud, que eu comentei num videozinho que fizeram comigo, em que um paciente que era um psicólogo americano que fazia análise com ele de tempos em tempos, nos anos 20, 30, até perto da morte, né? Ele ia a Viena e fazia uns 2, 3 meses de análise com Freud todo dia. E nos anos 30, com a ascensão do Hitler, um dia esse americano pergunta para ele, o que o senhor acha do Hitler? Né? E o Freud fala assim, ele é o contrário de tudo que eu sou. E é uma resposta sintética, quase lacaniana, né? Porque esse paciente conhece bem o Freud, já ouviu ele muito, estuda e sonha o Freud. Então, ele tem uma relação íntima de transferência e produção do Freud nele. Então, esse eu sou do Freud aí é muito amplo. Né? Então, assim, o Hitler é o avesso, né? Que é o avesso do neurótico, porque é o perverso político. É o avesso do cientista, porque é o anticientífico. É o avesso do iluminista, é o avesso do democrata, né? É o contrário de tudo que eu sou. Quer dizer, o Freud tinha clareza que o fascismo era o contrário da psicanálise. Ele sabia que o fascismo é o máximo contrário da psicanálise, né? Que você, inclusive, usa saberes
para violentar, assassinar e escravizar, né? Saberes psíquicos. Então, veja, nessa fala do Freud para esse paciente, isso está escrito no livrinho, né? Diários da minha análise com Sigmund Freud, Smiley Blanton, um livro incrível. Nessa fala, o Freud não falou assim para ele: quando você me pergunta sobre o Hitler, você está falando do seu pai. Freud poderia fazer isso, se fosse o caso. Pode até ser o caso. É o analista que decide se é o caso de que alguma coisa da vida emocional está se simbolizando desse modo, né? Mas o Freud fez outra coisa. O Freud falou do Hitler. E falou do Hitler em relação à existência dele, que, por sua vez, está ligada à existência do paciente, né? Isso é self-dialético e cultural. Isso é o que eu chamei de self-dialético cultural, né? Eu acho. Bom, é isso. Bem, quero te agradecer pelos esclarecimentos, porque realmente você me permitiu lançar luzes em algumas dúvidas na leitura do seu livro. Eu acho que não seria abusivo dizer que a sua abordagem ela implica no manejo do tratamento, já que os casos que você relata no seu livro participam de intervenções suas, particularmente o caso que você relata tanto da paciente anoréxica quanto do paciente de uma paciente também que sofreu um sequestro, né? Você faz uma série de desdobramentos e, se eu me situei bem na sua elaboração, você é um determinado tipo de manejo que você faz desse significante sequestro de uma forma muito mais extensa do que uma situação particular do trauma dela, né? Você dá um estatuto muito mais amplo para isso e consequentemente, você realiza isso no nível da própria sessão, das intervenções que você realizou. Isso foi algo que me chamou muita atenção, porque verdadeiramente você dá expressão clínica ao significante, né? No sentido de que por exemplo, esse sequestro, você faz os diferentes desdobramentos da cadeia que ele pode se enlaçar, por exemplo, né? Passa por um processo que ele é elaborado na cultura. Na cultura, exatamente. É um significante que também tem forças da cultura. Sim, mas são essas cadeias da cultura que você vai falar do sequestro dos bens, né? Sequestro da poupança, da renda, né? Não, e eu estou mencionando isso porque não só para que aqueles que não leram possam se situar, também quanto que foi um ponto de admiração na leitura do seu texto de você não ter feito apenas uma análise, vamos dizer assim, relação entre psicanálise e história num sentido mais banal, ou com interesses de contextualizar a psicanálise nos seus diferentes momentos históricos. Não, você leva isso para o nível do psiquismo, tanto quanto do social, né? Aí é uma pergunta. Para aproveitar que você lembrou esse caso do sequestro, você lembrou essa situação clínica do sequestro. Para mim foi muito surpreendente nesse momento, muito surpreendente, que essa elaboração mais ampla ali que eu faço, em que o sequestro, na verdade, é o sentido de quem é que tem que sequestrar quem, né? Numa sociedade de sequestro de direitos e de violência social, por que alguém precisa sequestrar alguém, né? É sair um pouco desse liberalismo
banal do bandido, do mocinho, né? Mas ver que isso é uma dinâmica que nos envolve todos, né? Que nos envolve todos e que isso só vai ser superado quando a gente superar isso, né? Então, isso que eu falei para ela, né? E para mim foi uma surpresa ver que a partir disso, não sei se por causa disso que eu falei, não sei se por causa disso, o trauma se desfez absolutamente. Aquela coisa de que o trauma leva dias e anos e meses e a pessoa fica doente, sumiu no ar, né? Eu usei o circuito de pensamentos que eu acho que são relevantes para a experiência emocional desse sujeito em trauma, que eu acreditava que era relevante. Talvez não seja isso que esteja fazendo efeito. Talvez seja alguma coisa da relação analista-paciente, outra coisa ainda, né? Mas o fato é que aquilo que as pessoas ficam no circuito da repetição e foi muito violento o que aconteceu com ela. Ela passou um fim de semana numa favela sem saber onde, né? E ela começou se culpando porque ela deixou a janela era culpa dela, tá toda deformada por essa. Então tem a dimensão ferenciana do reconhecimento da violência e tem a dimensão dialética de vamos pensar mais amplamente essa nossa violência, né? O fato é que o que se esperaria, que eram semanas de eu sofri, eu fui invadida, eu sonho com... simplesmente não aconteceu. Né? Em cima disso que vão duas observações que eu queria que você comentasse. Primeiro, que nessa perspectiva que você acabou de dar mais um passo de esclarecimento, me parece que você deu um estatuto assim clínico àquela frase do Freud da dissolução da problemática pessoal no sofrimento coletivo. Né? Quer dizer, existe aí algo que evoca essa frase do Freud, inclusive evocada por ele mesmo como a cura para onde a psicanálise poderia conduzir os sujeitos. Ele se refere a isso num determinado momento em relação à histérica. Né? Mas hoje, quando nós recebemos, e certamente você recebe, isso, a nossa miséria comum. Né? Quer dizer, ele faz esse laço com essa frase. Né? Porque o princípio da realidade é a nossa miséria comum. Suportar a realidade é suportar, mas a nossa miséria comum tem sentido. Ela também não é esvaziada de sentido. Não. Aí é que está o lance histórico. Isso. Hoje, quando nós recebemos diferentes demandas de pessoas bastante esvaziadas de condição de dialetização, bastante esvaziadas de possibilidade de elaboração, inclusive no seu sentido mais elementar de falar de si mesmo. O que aconteceu, o que acontece em termos desse momento histórico que nós pudéssemos enlaçar e até eu estenderia para que você comentasse. Quer dizer, a dialética continua mesmo em vigor da maneira como você tão bem explorou? Ou esses pacientes, eles são a posta em cena de eu não diria de um fracasso, porque alguns respondem depois de um certo tempo, mas também de um esvaziamento da dialética? Sim. Eu também agradeço muito a pergunta, muito verdadeira e real, e que permite que eu complemente um pouco os raciocínios com uma coisa que eu tinha esquecido de dizer, que é também que é isso, que também os analistas têm uma dificuldade por causa do apego à ideia de aparelho psíquico,
uma dificuldade de incluir o momento diferencial do processo da história, né? Então, hoje tem as novas patologias têm novas configurações. Essa que você está falando é uma delas. Essa fragilidade de toda a intensidade da vida significante, né? Essa anemia, né? da potência de sentido, né? E aí você tem toda a razão. Esta situação de existência não suporta as tensões dialéticas, muito diferente da Dora, que estava no coração de um jogo de forças em que havia contradições do desejo e havia desejos sobre ela. Que o Freud não toca no assunto. Ali o Freud não toca no assunto. A gente já conversou disso, né? E eu acho que poderia ter tocado. Poderia ter falado, mas o seu pai te bota numa situação muito difícil. Isso corresponde a ela, ela está mostrando. Isso não faria mal para ela. Seria um mediador verdadeiro. Porque uma parte importante dos seus sintomas é que você é forçado a uma estrutura, é um teatro libidinal que vem do outro e que faz efeito sobre você, que realmente te invade. Bom, então ali o sintoma da moça era uma força, inclusive uma força não podendo pensar, era o modo de dizer. Né? Era o modo do corpo dizer aquilo que não podia ser dito e era dito para o analista. O analista era aberto todo o jogo de forças que estava em jogo. Né? Lá é dialético. Né? Tem e aquelas moças, todas aquelas moças histéricas, estavam lutando pelo desejo e pelo direito de pensar. Numa sociedade patriarcal, machista, que ao mesmo tempo liberava os horizontes de possibilidade modernos e controlava elas. Todas dizem isso. Todas falam, mas tem alguma coisa muito viva no mundo, que é um momento histórico. E eu sou aquela que tem que ficar na cabeceira do pai. Né? Tem alguma coisa muito viva no mundo, mas não é para mim. Daí, o sintoma é a contradição de que ela quer ficar na cabeceira do pai, quer responder ao pai, mas também não pode. O desejo é bem mais amplo que aquilo. A Anna O, a Berta Pappenheim, ela foi uma muito importante assistente social alemã, né, que fez um trabalho político importantíssimo. Né? Tem um selo alemão dela, né? E ela morreu em Nova York. Né? E provavelmente era gay, né? Enfim, ela é uma mulher poderosa a ponto de disparar a psicanálise. Ela encontrou um homem sensível para ouvir os problemas que estavam ali, os problemas que estavam cruzando ela, né? Isso é dialético. Agora, você coloca... Então, nós temos uma situação histórica, passados quase 150 anos, né? Da Anna O, são 150 anos. 140 anos, quase 150 anos. Anna O é 1881, né? Daqui 140 anos. Passados 140 anos, um século e meio, né? Não é pouca coisa... o processo da modernidade, a tecnologia, as contradições contemporâneas do capital, bota as pessoas em outro lugar, as respostas são outras. Uma resposta é que as pessoas não estão conseguindo articular forças para viver num mundo que é totalitário, ou você responde ou você não existe. Né? Diz respeito aí que o Winnicott, nos anos 50 e 60, colocou a questão da existência. Né? E que foi o primeiro que começou a lidar com essas questões. Então, a gente vê uma historicidade das formas de sofrimento, das formas de resposta aos enigmas de cada tempo.
né? Isso também é self-cultural dialético, né? Que os analistas não conseguem explicar direito, porque eles vêm com o aparelho e aí eles dizem que tem coisa nova, mas aí eles querem pegar essa coisa nova e encontrar no aparelho criado no século XIX. O aparelho foi criado para aquela condição histórica. Ele é o nome que aquele tempo deu para a aproximação do fenômeno do inconsciente daquela condição histórica, que ele está marcado nos dois polos, do observador e do negócio. Então, tem um processo de transformação em que os inconscientes estão abertos à história, a história está desenhando. E aí nós chegamos no Hegel. Para o Hegel era assim. Por isso que o Hegel é importante, como outro vértice de observação, como diria o Biel, né? Outro vértice de observação do inconsciente, né? Então, essas pessoas que você está falando precisam de outro trabalho, né? Eu acho, né? E aí na minha leitura da história da psicanálise, essas pessoas são problemas narcísicos, né? Que a gente pode dar nomes contemporâneos para isso também, né? O Gilberto Safra, por exemplo, chama de espectrais, né? Uma espectralidade no sentido de uma insolidez, né? Uma solidez existencial que exatamente nenhuma forma é suficientemente forte para engajar essas pessoas num trabalho possível com a realidade partilhada, simbólica. Eles não conseguem entrar, porque a realidade é muito mais violenta do que as suas condições, né? E existe aí a teoria da necessidade de se refundar, né? Como essa potência de dar um pouco mais de densidade para o significante fundamental de si mesmo, né? que é a teoria dos objetos e fenômenos transicionais, do Winnicott, né? Mas que foi gerada, também ela foi gerada nos anos 50, 60. Para a situação contemporânea, não sei se é possível. Na verdade, os objetos e fenômenos tradicionais fundam singularidades muito radicais. Onde essas pessoas vão conseguir existir, talvez não seja no mundo dado. Exatamente o mundo dado que já não é. que elas já não podem. Talvez elas precisem de uma jornada muito singular, né? Quem fala muito desse tipo de situação é o Juliano Peçanha, né? Os livros do Juliano Peçanha falam disso, né? Falam de alguém que não aconteceu, ele diz assim, né? Que vive num negativo ontológico fundamental. E que nada que tenha força do partilhamento, ou seja, o significante comum não existe para ele, como existe para nós. Nesse sentido, dialética não faz sentido. Não tem atenção eu-outro suficiente, né? Agora, esse último livro dele, ele fala que o Winnicott tem a ver com a restauração dele. Quer dizer, ainda é válido esse projeto de uma regressão a um silêncio fundante, que é o do Winnicott, né? De um gesto original proteico, né? Em que existe uma utopia, né? A utopia do amor materno, como dizia o Adorno, né? Em que é possível se fundar alguma coisa significante o suficiente, né? Que seria o campo do objeto do fenômeno transicional, né? Agora, eu não sei o quanto essa teoria ainda dá conta do presente, né? Não tenho certeza, né? Não tenho certeza. Mas não acho que seja no plano da dialética. A dialética é muito mais o plano do sujeito freudiano. É o mesmo, ele poderia ser visto como Freud viu, ou poderia ser visto, né? Também como sujeito das contradições que implicam o mundo, né? Implicam um saber sobre o mundo, né? Thales,
Primeiro, obrigado pela sua fala. Ver se eu acompanhei um pouco o seu texto, né? A primeira coisa que eu queria dizer é que eu reconheço no texto assim uma filiação a uma tradição ensaística brasileira, né? Eu acho que tem uma tradição de uma psicanálise brasileira e de uma dialética, né? Eu acho que tem um esforço ali de articular essas três coisas. Eu acho que estava conversando com o Mauro antes de você chegar, né? Como os três exemplos clínicos que você coloca no seu texto, eles iluminam o texto de um jeito muito interessante, assim, porque não é como se a história e a filosofia não comparecessem, elas comparecem, mas de um jeito diferente do que a gente está acostumado a ver no recurso que a psicanálise, uma certa psicanálise brasileira tem a filosofia, tem a dialética, tem a Hegel. Então, nesse sentido, eu acho muito bacana, né? Agora, é um texto difícil, né? Porque quando você foi falando agora, eu fui percebendo assim que tem uma ambição no texto, né, da dialética, assim, eu falo uma ambição porque de fato eu acho que qualquer coisa dialética tem essa ambição, né? É ambicioso porque tem a ver com a fundação do inconsciente e ao mesmo tempo tem a ver com a questão do sintoma e tem a ver com o dispositivo clínico. Tem a ver com essa própria relação entre, né, o neocantismo da psicanálise com uma perspectiva hegeliana. Tem a ver com um diagnóstico do presente, quer dizer, para o negócio ser dialético mesmo, isso tudo opera ao mesmo tempo, né? A gente falar de momentos diferentes porque, enfim, somos mais kantianos que hegelianos nesse sentido, então a gente só pode falar disso de um jeito fragmentado, né? Mas se eu consigo entender o que você está propondo ali como forma de pensamento, é que isso tudo tem que operar junto no raciocínio clínico para que você possa, para que o analista possa ali na situação, né, relançar a questão. Né? Então, nesse sentido, você pega um significante ali do sequestro, que eu acho que foi das três vinhetas que eu mais gostei. Assim, você pega esse significante que está congelado, e você consegue, né, a partir das determinações que congelam esse significante, relançar essa questão na história dessa pessoa. Né? Isso é uma proposta de fazer clínica. Né? Eu diria, por exemplo, que é um manejo do significante que não é o mesmo manejo que o Lacan faz, em todos os casos que o Lacan coloca. Né? Porque o circuito do Lacan é o circuito da estrutura linguística. Uhum. Né? E ele acredita que esse é o grande articulador do sujeito. Né? Eu estou dizendo que o meu circuito é um circuito em que o significante circula por fora e reencontra o circuito individual. Né? É quase como se, né, nisso que você falou dessa leitura da história da psicanálise, você não pode prescindir disso, mas o que você está falando é, olha, a gente não pode prescindir disso, mas tem um passo além para ser considerado, que aí talvez considerar que isso seja justamente o que tem a ver com assim, essa modernidade que a gente está falando, desses casos diferentes que aparecem no nosso consultório, e de uma forma que a gente também conversava um pouco antes, assim, bem brasileira, assim, tem uma certa tipicidade brasileira desses encontros todos meio mal resolvidos entre modernidade, entre senhorio, entre... Bom, não é à toa que estamos aí com um vice-procurador que talvez seja um Bonifácio de Andrada, né? E tem um outro príncipe lá que foi ele deputado, quer dizer, tem essas formas que aparecem para a gente, né? Eu acho bacana isso, mas eu queria que você pudesse falar um pouco do outro movimento que eu acho que acontece também, né, que tem a ver com essa dialética, que é, por exemplo, você poder falar do lulismo, né, do Lula e do carisma pop, da Dilma e o ódio político, do Temer e o fascismo comum, né, porque o que eu acho que nesses textos não fica claro a sua referência a esse seu texto do self-cultural, no texto do self-cultural, né, essa relação com esse projeto também não fica claro, mas
para mim, como leitor, né, a partir da sua fala de hoje, que esclareceu bastante coisa, essa sua, assim, que eu chamo de uma ambição dialética, ela se resolve quando essas coisas todas são colocadas na mesma figuração, né? Assim, elas estão acontecendo juntas. Sim. E eu queria saber se é mais ou menos isso, se você concorda ou discorda da minha leitura e o que você... Sim. São simultaneidades, né? O fato de você observar que existe uma articulação de sofrimento, e dor e enigma que tem densidade histórica, ou seja, que circula pela cultura, aquele enganchamento daquela questão, né? Não retira o fato de que a mesma questão opera num outro lugar, que são as múltiplas camadas de pesquisa da psicanálise, até que essas figuras contemporâneas de falência nada tem a ver com dialética, a princípio. A não ser que tenha. Aí é a escuta do analista que ouve. Porque num determinado momento, mesmo uma pessoa falida desse jeito pode querer discutir o poder. É que a corrosão né? E aí tem uma arte nova sobre a discussão do poder. A psicanálise também é uma investigação do poder. Para o Freud já era, né? Inclusive nas raízes sociopsíquicas, né, da família burguesa, que é um dispositivo histórico de longa duração, mas histórico, né? Aí que o Deleuze-Guattari entram, né, dizendo o Freud investigou e levou às últimas consequências dessa linhagem em que o mediador da família ele entendeu como universal, mas não é. Hoje em dia existem falências da forma família de todos os tipos. No Brasil, ainda mais. As famílias sem pai, das mães pobres e negras que vão trabalhar como amas de leite pós-modernas contemporâneas na casa dos outros e os filhos entreguem, como diz o Mano Brown, a vida louca. E essas pessoas têm nostalgia de uma família que nunca existiu. Você tratar elas nos termos simbólicos do circuito freudiano do século XIX, essa é a crítica que o Deleuze-Guattari fazia. Você tem um dispositivo que ele tem verdade até um certo ponto. A partir de um certo ponto, o inconsciente pode estar sendo gerado por outras formas. E aí o analista tem que saber se lançar essas outras formas, né? E daí nós perdemos o eixo estrutural. Perdemos o eixo estrutural. Mas não perdemos o processo dialético. Não perdemos a gestação de sentido, né? É que a corrosão, você falou da corrosão, Sim, né? Eu acho que ela é uma figura potente, porque a corrosão da dialética não deixa de ser mais uma figura da dialética, né? Ela apareceu pela primeira vez no Adorno, na abertura do Mínima Muralha. Na abertura do Mínima Muralha, e o Adorno influenciado pelo Freud. É incrível a abertura do Mínima Muralha, que ele discute com o Hegel. Ele fala, cadê o espírito absoluto? Cadê a emancipação? Cadê a razão que vai iluminar e vai trabalhar e vai considerar o outro e vai ser considerada pelo outro, que é o que os movimentos hoje querem fazer? Né? Vocês têm que responder à nossa existência. É uma tentativa de enganchamento dialético isso aí. Né? Ele fala, sabe onde que está o espírito absoluto? Está nos aviões do Hitler bombardeando Guernica. Ou seja, e o lugar desse arcaico que se impõe?
E ele, daí que depois ele vai fazer o esforço complexíssimo de uma dialética negativa. Mas isso tudo é marcado pelo fato de que o Freud trouxe a peste. Né? Quer dizer, tem um elemento do sujeito que joga para trás, que não joga para frente. É o que nós estamos vendo hoje em nível de cultura e de política. Tem um campo que joga para trás. Recusa a democracia, recusa a ciência, recusa a transparência democrática. Os caras recusam tudo. Conhecimento. Só não recusam o direito estruturado à violência. Né? É eles, né? Então, mas é isso mesmo. Quer dizer, então, assim, essa crise da dialética também faz parte da dialética, como você disse, né? E é isso mesmo, é muito complexo, e é isso, é tudo ao mesmo tempo agora. As escutas, então, em todos esses possíveis. Aí eu acho interessante a noção do bion de vértice, né? Que tem um pouco a ver com os últimos matemas, as últimas lógicas formais do Lacan, né? Que a ideia do bion de vértice, que ele tira do trabalho com psicóticos, né? É que você tem um ponto em que você lança um sistema de razões, mas você pode mudar a perspectiva em relação ao sujeito, e o próprio sujeito pode mudar a perspectiva em relação a ele mesmo, e você tem um outro ponto que lança um outro sistema de razões. Né? Então, que não é a ideia da unidade estrutural. E isso tem correspondência com Deleuze-Guattari também. Né? Você tem múltiplos sujeitos no sujeito. Né? Múltiplos vértices. Né? Múltiplos campos. Né? Então, você pode escutar a articulação com a cultura e com o tempo, e pode escutar aquilo como a expressão de uma intimidade emocional secreta da existência inconsciente do sujeito. As coisas podem estar juntas. Né? Os dois vértices podem estar juntos. Né? Agora, o meu trabalho é para trazer a perspectiva de que a cultura faz parte da subjetivação num sentido forte, não secundário. Né? O traço do resto diurno irrelevante, que é o último travo de todas as intensidades deslocadas e condensadas, das multiplicidades do inconsciente, que o inconsciente do Freud nesse lugar é múltiplo, né? Das multiplicidades de tensões que são fatos psíquicos, que são traços de memória, traços de acontecimento, e você precisa do momento do resto diurno. Esse resto diurno, ele faz parte da estruturação de todo o aparelho. O Freud tem um capítulo sobre ele. Ele é um resto qualquer, porque ele é uma passagem que funciona meramente metaforicamente para lançar as outras cadeias. Né? Ele é um elo da metáfora e vazia de intensidade. As intensidades estão no campo latente. Né? Mas é isso. Se você não encosta toda essa estrutura de pluralidades num travo com o presente, ela não se estrutura. Se você perde esse travo, acontece que esse travo, ele é uma história. Ele é um vértice. Ele tem vida. Ele tem vida própria. Tem vida própria na história, tem vida própria na cultura. Né?
Então, ontem eu fui lá na USP e eu fui num evento que eles estavam discutindo onírico-política. Eles estavam chamando o evento assim, e eles estavam discutindo os sonhos em Benjamin, em Lacan e Freud. E em vários, eu peguei uma mesa só, peguei, na verdade, a última mesa. E uma psicanalista do Sul, ela falou uma coisa que parece que já estava circulando no evento, mas que eu achei muito interessante. Foi uma fala bem assim forte, mas bem real. Ela falou que a gente estava vivendo, que eles estavam chegando na conclusão lá de que a gente estava vivendo um patos da linguagem. E que a gente precisava reconstituir o dom poético da linguagem, que ela falou que a nossa linguagem perdeu a dialética. E ela falou que a fala perdeu essa condição de endereçamento, né? Então, ela foi falando dos memes, ela foi falando dessa novo tipo de linguagem assim da mídia. E aí ela falou que uma coisa que eu não tinha me atentado, que que atualmente a gente está num excesso de metonímia, sempre metonímia, e que a gente não está instaurando uma metáfora, que essa parte metafórica a gente perdeu. E aí ela até fez uma fala assim de que para a gente poder reconstituir essa poética da linguagem era necessário tempo, né? E aí ela até falou, bom, acho que a gente precisa fazer um luto dos nossos ideais nesse momento, por isso que está tão difícil, inclusive um luto da revolução, ela falou. Mas, enfim, pensei isso porque tem o teu livro também, né, sobre os sonhos, e eu sei que você discute bastante isso, e foi uma coisa bem citada lá nas mesas. E como você está falando também, a gente está discutindo bastante essa questão dos sonhos, né? Então, como é que a gente pode pensar os sonhos nesse momento também, sabe? Sim, sim. Que é a mesma coisa, os sonhos também podem ter um estatuto histórico, né? Eu falo nesse livro Embora ela fala, Freud não atentou para a possibilidade do sonho ter uma torção histórica, né? E o Benjamin, ele diz isso lá no meu texto. Uma hora eu evoco o Benjamin também, né? Que ele tem essa ideia que vem do Hegel, que é uma metáfora de uma coisa do Hegel, com o sonho, que no Hegel não tem sonho, né? Mas cada época sonha a seguinte, né? E prepara o seu despertar, né? Então os tempos históricos estão gerando formas, né? Estão gerando formas, e aí nós estamos num tempo terrível, né? Que é um tempo muito rico de potenciais, mas que está sendo invadido pelo congelamento dos potenciais, né? Que é um terrorismo regressivo, né? Que é essa coisa patética de abrir um projeto mundial de neofascismo, né? O neofascismo é a solução do capitalismo avançado que está numa grande crise estrutural para manter o capital sem transformar a vida social. Então, o neofascismo é uma transformação dentro da ordem, né? É uma revolução conservadora. É uma revolução porque rompe todo o trato democrático, mas é totalmente conservadora. É para que as coisas continuem a ser como sempre foram, né? Agora, os valores de linguagem, né? Assim, é muito difícil conversar com os bolsonistas, porque eles não concordam com nenhum critério do outro. Não concordam, eles não têm vínculo com
todas as estruturas de sentido que pertencem ao outro. Eles estão sonhando, delirando, né, um projeto de imposição de sentido sem vínculo com o outro. O que é, né, o coração da mentira internética deles, né? O lugar da mamadeira de piroca. Aquilo não é uma metáfora. Talvez seja uma metonímia, né? Mas o que é? Eu diria como Bion que aquilo é um objeto bizarro, que deforma e concretiza nesse nível, né, as questões do outro, né, mente nesse nível sobre o que é o outro, né? Então, assim, todos os problemas da sexualidade, das multiplicidades, da luta por reconhecimento, que são problemas de democracia, eles transformam na ideia de que os comunistas, que são todos esses, querem introduzir uma sexualização perversa nas crianças e nas famílias, né? Que é uma catástrofe civilizatória, né? E por isso esses comunistas catastróficos que estão fazendo a mamadeira de piroca que não existe, devem ser exterminados. É um significante que não tem relação com o campo de significantes. Ele é uma deformação política fundamental, que ao mesmo tempo é uma mentira, que ao mesmo tempo é muito interessante que seja sexual, né? Quer dizer, em algum lugar esses caras sabem que o sexual é operador inconsciente. É como se fosse uma interpretação lacaniana. Kleiniana é uma interpretação kleiniana. Você sentiu que a mamadeira da sua mãe era o pau do seu pai. A Melanie Klein deve ter falado isso algum dia. Ela estava operando liberdade inconsciente. Isso era para libertar. Esses caras sabem que o sexual é estruturante e eles constroem um negócio para saturar e barrar. Que é destruir toda uma trama de compromisso e jogar as pessoas aí, sim, identificatória, que elas grudem nisso. Por isso que também não é linguagem. Isso é para terrorizar, para barbarizar e para dizer para as pessoas, agora você invente, porque também tem isso, você invente a mentira que for sobre o inimigo. Isso libera um lugar que não deixa de ser criativo, né? As pessoas estão lá, não tem fim esse objeto perverso que eles criam, não tem fim, eles estão toda hora criando. Hoje era a moça lá, Greta, né? O nome, né? Estavam inventando a Greta nesses termos, né? Então, esses caras fazem uma saturação, né? Uma saturação de uma coisa que diminui a esfera da linguagem, diminui os ecos poéticos da linguagem, né? Para romper com a trama comum e para invadir com um projeto de poder puro. Isso é poder puro. E o problema é como é que esses débeis mentais estão liberados para fazer isso. Quem liberou? Não foi o Bolsonaro que se autoliberou. Ele foi liberado. Aí é o Steve Bannon, é o Trump, né? Quer dizer, tem um jogo de interesse. Aí é que o capital entra em cena. Esses caras foram liberados. Esse cara nunca tiveram esse poder porque eles não podiam ter esse poder. A corrosão do caráter que permite essa linguagem sem linguagem
é uma corrosão de interesses e de poderes, né? O Deus manipulado das saturações evangélicas, que deve funcionar parecido com isso. O Deus evangélico é isso. A Bíblia é um livro desse tamanho aqui, tem 3.000 páginas, em que você encontra todo tipo de história sobre a humanidade. Isso Spinoza já dizia, né? Feito por homens com todo tipo de construção, desde as mais elevadas, poética e eticamente, até as mais baixas e violentas no exercício da guerra de extermínio. Deus tem todas essas posições lá. Os caras constroem o Deus que eles querem. Constroem o Deus que eles querem. E isso já é um saber político estruturado. Que você pode fazer o que você quiser com a necessidade de ser amado e com a necessidade de que esse amor esteja colocado numa entidade acima de você. Que é Freud. Né? Que é Freud. Mas é possível que a forma com que se cria a madeira de piroca é a mesma forma com que eles criam Deus. Que é um Deus bizarro, instrumental. Né? Obrigado, viu? Você vê uma diferença significativa entre a narrativa do teu paciente na clínica, no consultório, e o teu paciente lá na Casa do Povo? Existe uma diferença daquilo que é a demanda? Existe, né, Manuela? Manuela trabalhou com a gente um bom tempo, né? E existe. Né? Existe uma curvatura antropológica social. Né? Na Casa do Povo, a gente não está acostumado a receber um cara, por exemplo, que foi do PCC e que a gente não está acostumado, ele não vem nos nossos consultórios, que foi do PCC, que saiu do PCC, que se sente perseguido, que acha que pode ser morto a qualquer momento, e é verdade. Não, é uma paranoia objetiva, né? E que chega e diz assim, é aqui que os psicanalistas estão? Sim, é aqui que os psicanalistas estão. E é garantido que esse negócio de psicanálise e psicanalistas não tem nada a ver com os pastores evangélicos. É quase garantido. Aqui não tem. Aqui não tem. Porque eu não quero pastor. Olha que interessante. Eu não quero pastor. Mas eu não sei bem o que é esse negócio de psicanálise. Eles disseram para eu vir aqui. E aí as pessoas sentam e falam, eu vi meu irmão ser fuzilado na frente da minha mãe, eu acho que a minha mãe morreu do coração quando soube que eu entrei para o tráfico, e eu, como é que eu suporto isso? Eu vi coisas que não podem ser vistas, eu fiz coisas que não podem ser feitas, eu sou culpado do mal do mundo, isso aí sim, a gente tem uma razão humana que se aproxima do outro, mas como como o antropólogo se aproxima do índio, né? No sentido de que tem uma singularidade de uma estrutura, que tem uma ordenação própria, né? que não é correspondente a nós, né? E que a clínica psicanalítica permite, o espaço da clínica permite, né? Acho que algo bem diferente é que os pacientes chegam lá já direto ao ponto, assim, é muito impressionante.
porque tem uma lista de espera, não é sempre que eles são atendidos, eles voltam lá e não é a mesma pessoa sempre, então eles não sabem se vai ter garantido aquele atendimento. Então é uma coisa assim, primeiro atendimento já chega falando a questão, não tem muito rodeio, sabe? Mas também uma urgência. Então, diante disso, uma demanda assim, né, muito diferente da do consultório, eu acho, assim, e que tem que ter um cuidado ao mesmo tempo, porque é uma demanda de me salve, assim, muitas vezes, né? Não, mas esse trabalho de dialética não é uma coisa que é prévia. Essa coisa não é prévia. Ela se o analista percebe que a pessoa quer conversar sobre o seu mundo. Isso é um momento do sujeito. É um momento. É uma passagem. Né? Agora, como dispositivo, isso é uma outra coisa interessante, que é a teoria da historicidade do setting, que eu estou escrevendo agora. Né? A historicidade do setting. A psicanálise é um campo teórico extremamente complexo que produz os seus settings históricos para problemas específicos. Né? O setting original venda de serviço no mercado de saúde, do médico profissional liberal, ele foi uma solução histórica para a psicanálise naquele momento. E muito cedo, acabou de sair o livro da Anne Danto, né? Muito cedo, lá nos anos 20, os analistas de esquerda já sabiam que aquele setting não era suficiente para a vida social. Se for deixado só naquela forma, aquilo vai transformar a psicanálise em mercadoria, vai transformar a mercadoria em mercadoria de luxo, o analista vai ser grande burguês. Quer dizer, todo esse processo do setting vai girando por uma estrutura social que o cerca e o determina, e vai acontecer o que acontece. O psicanalista termina trabalhando com milionários e sendo uma coisa classista. Se o analista não abrir esse setting e não questionar esse sistema da mercadorização da psicanálise, é isso que acontece. Porque a forma é exterior, a forma é a forma social que está se impondo, e isso tem um impulso, né? Então, ao longo da história da psicanálise do século XX, vários analistas produziram várias aberturas nesse lugar. Esse lugar tem a ver com a reprodução da vida do analista, pulsão de conservação. Né? Mas não é o lugar por excelência da psicanálise. É um lugar possível da psicanálise. A psicanálise pode estar em tantos outros, né? E aí os analistas podem conceber um setting para uma situação histórica X que eles querem alcançar. Que foi o que a gente fez na Casa do Povo. Nosso lá, a Anne Danto teve aí essa semana, essa moça da Freud Free Clinics, né? Foi visitar a gente lá, foi visitar as outras clínicas. E aí, no final, ela falou uma coisa interessantíssima, né? Que ela, vendo de fora, ela falou, é interessante porque o trabalho de vocês, é um trabalho super estruturado para ser livre. Porque o nosso é muito estruturado. Ele tem uma série de cadeias de razões, né, até criar a coisa que a gente chamou grupo analista, né, que é a singularidade do nosso trabalho. Ele tem um grupo que é o grupo de analistas, como se fosse nós, que recebemos os pacientes em uma situação de escuta individual, em que os analistas circulam por esse lugar de escuta e levam essa escuta para um trabalho do grupo. Né? E aí dá esses efeitos que a Manu estava falando. Né? Quando o paciente vem ali, ele sabe que ele vai encontrar aquele analista só aquela vez, aquela pessoa. Aí tem uma raridade do encontro humano, aí tem uma coisa do encontro, caberia uma metapsicologia do encontro, que tem a ver com os primeiros encontros, com as primeiras sessões, né? E aí tem um trabalho diferente, porque
porque é isso, ele vai direto ao ponto. Né? Porque também não tem tempo a perder. E por que perder tempo? Né? Daí um dia um paciente desses populares que vão lá, o gandula de futebol, o pipoqueiro, o maluquinho da rua, todas essas pessoas vão lá, a senhora da periferia, atravessa a cidade para ir lá. Um dia um desses pacientes falou para a gente uma coisa que o paciente fala, né, o sentido daquilo, porque o inconsciente tem algo de comum, né? E o paciente disse: se eu estivesse conversando sempre com a mesma pessoa, estivesse conversando sempre com a Manu, ou sempre com você, Thales, ou sempre com o outro, eu estaria me repetindo. Eu estaria me repetindo. Eu sinto que eu estaria me repetindo. Como eu não sei quem estará aqui a cada vez que eu venho, e é o método analítico que une vocês, eu não posso me repetir. Como eu não sei quem é vocês, mas eu sei que é pela via do inconsciente, que eu aprendi com vocês, eu não posso me repetir. Olha que interessante. Aí a gente vai vendo que esse setting, às vezes, que aparentemente é uma adaptação menor, ele pode ser mais potente até, em certos aspectos, do que o outro. Para essas pessoas, certamente é. E essas pessoas não vão nos nossos consultórios, elas não têm dinheiro e elas são barradas por hábitos culturais, né? Hábitos no sentido lá do sociólogo lá, né? Quer dizer, elas não suportam entrar no prédio, no Itaim, não faz parte do seu repertório, não é para elas. Elas sentem que não é para elas, né? A gente finge que é. Elas sentem que não é, a gente finge que é. Né? Então, esse setting foi ultrapassar essa estrutura também cultural, histórica, política, né? E reinventar a psicanálise num outro lugar. A gente está muito satisfeito. Né? E, nesse sentido, tem a ver com essas questões de lógicas históricas para o espaço da psicanálise. Bom, gente, a gente vai encerrar, né? Eu queria sugerir sobre essas coisas dessas falências humanas, contemporâneas, essas falências da linguagem. Tem um outro trabalho meu, eu queria sugerir que, assim, no ano que vem, daqui a um ano, a gente discutisse isso daí, porque foi escrito sobre isso, assim, a tentativa de entender com a história, junto com a história, essa produção de subjetividade, né? Que é o livro sobre a boate, a música eletrônica, né? A música do tempo infinito, exato. Você conhece esse livro? Mas você leu? Você chega... você comentou. Então, aí é o outro lado, é esse lado de como a dinâmica do presente produz os seus sujeitos, né? do seu inconsciente, né? da sua forma de ser. Se vocês topassem, aceitassem, daqui a um tempo eu podia vir discutir isso, porque esse é o lado da pulsão de morte, né? Só que é pulsão de morte estruturada socialmente, né? É a própria cultura dando lugar e produzindo e dando lugar para a pulsão de morte, né? Se é que existe pulsão de morte, diria o Winnicott, né? Enfim. Bom, agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer a presença do Thales. Então, o convite já está feito para discutirmos a música do tempo infinito, se não me engano o título, né? Isso. Então, a gente pode agitar isso aí. Né? Pra gente dormir, sonhar. Restaurar alguma coisa. Restaurar alguma coisa. Mas eu queria agradecer muito a disponibilidade, a disposição que você teve para vir aqui conversar com a gente. Acho que foi muito proveitoso para todo mundo. Claro, porque são questões um pouco complexas, um conjunto de razões, mas, sei lá, espero que tenha conseguido. Com certeza. Então, é isso, gente. Obrigado.